No coração de cada bruxo e bruxa existe um elo profundo, quase vivo, que o liga à sua varinha. Mais do que simples instrumentos de magia, as varinhas são fragmentos de poder, guardiãs de segredos e companheiras inseparáveis na jornada mágica. Feitas de madeiras raras, unidas a núcleos que carregam a essência de criaturas extraordinárias, elas escolhem seus donos e traçam com eles um destino impossível de quebrar. Cada varinha tem sua história, sua voz silenciosa, seu temperamento único. Dizia Ollivander, as lendas que atravessam gerações, as varinhas foram testemunhas de duelos épicos, feitiços proibidos e feitos que mudaram para sempre o mundo bruxo. Falar sobre elas é falar sobre a alma da própria magia. E se você também deseja seguir conosco nessa jornada pelas histórias mais fascinantes do universo mágico, lembre-se, a sua inscrição é fundamental para que possamos continuar. Deixe o seu like, espalhe a magia com um comentário e conte-nos de qual cidade você está assistindo este vídeo. Assim, cada palavra narrada daqui se conecta a você e transforma a nossa comunidade em um verdadeiro mapa encantado do mundo. A origem das varinhas. No âmago do universo bruxo, reside um instrumento de poder e mistério inigualável, a varinha mágica. Longe de ser um mero pedaço de madeira encantada, ela se ergue como a própria extensão da vontade do bruxo, um canal sagrado por onde a força primordial da magia encontra sua manifestação no mundo. Sua existência transcende a função de uma simples ferramenta. Ela é, na sua essência mais pura, o coração pulsante da feitiçaria, uma entidade dotada de vida própria, com uma história rica e uma complexa teia de lealdade que se entrelaça inseparavelmente ao seu portador. Adentrar o estudo da varinha não é apenas desvendar os segredos de sua composição ou funcionamento. É mergulhar nas profundezas da alma bruxa, desvendando os traços de personalidade, os caminhos do destino e as escolhas que moldam a jornada de quem a empunha. A história da varinha é, em verdade, a própria saga da evolução mágica. Em eras ancestrais, a magia fluía de maneira mais crua e indomável. Bruxo e bruxa, sem o auxílio de qualquer artefato, lançavam mão de uma bruxaria primitiva, visceral e, muitas vezes, perigosamente imprevisível. Essa magia instintiva, manifestando-se em momentos de grande emoção ou na tenra idade, era um talento bruto, carente de forma e direção. Contudo, a incessante busca por ordem e controle levou os antigos praticantes a uma descoberta monumental. A utilização de um instrumento que pudesse canalizar e focar a essência mágica não apenas aprimorava a precisão e o controle dos feitiços, mas também os imbuição de um poder antes inatingível. Assim, a varinha ascendeu, transformando-se na ferramenta padrão, um divisor de águas que converteu o caos primordial em uma ciência, com suas próprias regras, rituais e uma arte de confecção envolta em segredo e reverência. A magia, outrora um rio selvagem, encontrava agora um leito que a guiava, poderosa e controlada, e a varinha tornou-se o guardião desse fluxo, estabelecendo-se como o elo vital entre o bruxo e o imenso poder que jazia adormecido em seu interior. Ela é a ponte entre a intenção e a realização, o catalisador do milagre e o espelho do destino. Em eras primevas, quando o véu da ignorância sobre a magia era espesso e a busca por seu domínio ainda incipiente, bruxos e bruxas já moldavam a realidade à sua vontade, mas de uma forma primordial, sem o auxílio de qualquer artefato focalizador. Era a magia instintiva, uma força bruta e indomável que brotava do cerne do ser mágico sem a disciplina de um canalizador. Sua natureza era intrinsecamente selvagem, desprovida de limites ou preceitos, manifestando-se em surtos imprevisíveis e, por vezes, perigosos. Não havia a elegância do encantamento, a precisão do gesto, apenas o fluxo caudaloso de um poder recém-despertado, tão magnificente quanto caótico. Comum era sua expressão em mentes ainda em formação, nos bruxos mais jovens que, sem o discernimento dos anos, viam sua energia eruptir em momentos de angústia ou êxtase. Sob a pressão de emoções avassaladoras, o poder mágico se manifestava de forma explosiva,
muitas vezes com consequências imprevistas e desastrosas, ecoando a turbulência interior de seu conjurador. Antes da ascensão do artefato de madeira e núcleo, o poder mágico irrompia de forma selvagem, um eco primordial da própria existência bruxa. A magia instintiva, como era conhecida, era uma força imprevisível, um rio sem margens, impulsionado pelas correntes turbulentas da emoção e da vontade inexperiente. Sua manifestação era frequentemente um espetáculo de caos e de beleza aterrorizante, desprovida de qualquer refinamento ou direcionamento consciente. Não havia rituais definidos, nem gestos precisos, apenas a erupção do poder latente, muitas vezes mais destrutiva do que construtiva. Os desafios impostos por essa magia bruta eram imensos. Imagine um poder colossal, mas sem um leme, sem velas, à mercê dos ventos mais voláteis. Os feitiços brotavam de momentos de desespero, alegria intensa ou raiva incontrolável. Mas sua natureza espontânea significava que o bruxo raramente tinha controle sobre seu impacto ou sua intensidade. Uma emoção passageira poderia desencadear uma explosão de energia, levantando objetos, incendiando estruturas ou causando efeitos mágicos de proporções inesperadas, sem a intenção explícita do bruxo. Era um dom perigoso, uma lâmina de 2 gumes que podia ferir tanto o conjurador quanto o alvo. Essa imprevisibilidade era particularmente evidente nos bruxos mais jovens, cujas emoções ainda eram cruas e voláteis. Crianças, em momentos de angústia ou fúria, poderiam involuntariamente manifestar magia poderosa e incontrolável, transformando a raiva em telecinese desordenada ou o medo em proteções espontâneas e perigosas. A busca por controle, portanto, não era apenas uma questão de aprimoramento mágico, mas de sobrevivência e de coexistência pacífica com o mundo não mágico. Era imperativo encontrar um método, um meio para domar essa energia bruta e transformá-la em uma ferramenta útil e previsível. A história bruxa narra a lenta e dolorosa jornada, desde essa era de magia instintiva até a busca por um canalizador. A necessidade de precisão, de direcionamento, de ordem, tornou-se a força motriz por trás da evolução da prática mágica. A percepção de que um instrumento externo poderia atuar como um filtro, um amplificador e um limitador permitiu que a magia passasse de um talento caótico e bruto para uma disciplina com regras e métodos. A busca incessante por essa ferramenta de controle moldaria o futuro da bruxaria, transformando-a de uma força selvagem em uma ciência respeitada, embora ainda mística. Mesmo hoje, a magia sem varinha, embora praticada como uma habilidade avançada, ecoa a memória desses tempos primitivos, lembrando-nos do poder indomado que uma vez definia a própria essência da bruxaria e do árduo caminho percorrido para controlá-lo. A história da varinha, o instrumento mágico por excelência, é, em essência, a crônica de um aprimoramento contínuo, uma jornada desde a manifestação bruta da força arcana até a sua forma mais refinada e controlada. Antes que a madeira e o núcleo se unissem para moldar um canal de poder, a magia era um fenômeno primordial, inato aos bruxos, mas carente de foco e direção. Essa magia instintiva, desprovida de um catalisador, brotava de emoções intensas e necessidades primárias, um eco do caos que podia tanto proteger quanto destruir. Era uma força inconstante, uma torrente desgovernada, que se manifestava de maneira espontânea e muitas vezes imprevisível. Crianças, em seus primeiros vislumbres de poder, ou adultos sob a égide de um estresse avassalador, exibiam essa bruxaria primitiva, onde o intento puro podia falhar em face da desordem inerente. Era um poder cru, perigoso em sua imprevisibilidade, capaz de feitos assombrosos, mas igualmente propenso a falhas catastróficas e descontroladas. Contudo, a busca incessante por controle e precisão, o anseio por esculpir o éter, mágico com mãos mais firmes, impeliu os bruxos a uma nova era. Lentamente, a percepção emergiu. A canalização da magia através de um instrumento não era uma mera conveniência, mas uma necessidade evolutiva. Era o caminho para a ordem. Contudo, a busca humana pela ordem e pela maestria
é uma força imparável mesmo no reino do misticismo. À medida que as eras se desenrolavam, os bruxos mais perspicazes começaram a discernir uma verdade fundamental. A intervenção de um instrumento focalizador poderia refinar e direcionar essa energia primordial. Compreenderam que um canal físico não apenas potencializaria seus encantos, mas mais crucialmente lhes concederia precisão e controle. Foi assim que se forjou a Revolução. O instrumento, que mais tarde se tornaria a varinha, emergiu não como um mero adereço, mas como o coração pulsante de uma nova era mágica. Sua adoção marcou um ponto de inflexão decisivo. Rapidamente, a varinha ascendeu ao status de ferramenta padrão para a prática da bruxaria em grande parte do globo, especialmente nos reinos antigos da Europa. Sua fabricação transmutou-se numa arte secreta e profundamente venerada, um ofício que exigia não apenas perícia, mas uma conexão quase mística com os materiais. A varinha, de fato, transformou a magia de um talento bruto e caótico numa ciência estruturada, com suas próprias regras, rituais e disciplinas rigorosas. Onde antes imperava a espontaneidade perigosa, agora reinava a ordem e a previsibilidade. Embora a magia, sem varinha ainda persistisse, lecionada em recantos ocultos como uma habilidade avançada e rara, a hegemonia da varinha estava estabelecida, cimentando seu lugar como a ponte essencial entre o bruxo e seu poder, um símbolo de domínio e uma garantia de precisão inquestionável. Como funcionam as varinhas? A relação entre um bruxo e sua varinha transcende a mera funcionalidade de um instrumento. Ela se configura como uma conexão mística, uma afinidade que ressoa em níveis mais profundos do ser. Quando um bruxo empunha a varinha que o escolheu, a união não é apenas física, mas uma dança energética entre duas entidades que se reconhecem. Essa ligação é tão intrínseca que a varinha se torna, de fato, uma extensão da personalidade, do caráter e do próprio destino de seu portador. A varinha não julga, mas sente. Sua escolha é baseada em uma misteriosa ressonância com a alma do bruxo, compreendendo suas ambições, seus medos e seu potencial mais íntimo. A madeira da varinha pode ter afinidade com personalidades aventureiras ou protetoras, enquanto o núcleo pode responder a bruxos com grande poder bruto ou com uma lealdade inabalável. Essa alquimia de traços se manifesta na forma como a magia flui, harmoniosa, potente e sob controle. É um verdadeiro reconhecimento mútuo, onde a varinha empresta sua voz mágica para que o bruxo possa expressar sua vontade. O fracasso de um bruxo ao tentar usar uma varinha que não o escolheu é a prova de que a magia não se manifesta por comando, mas por compatibilidade. O feitiço pode sair fraco, descontrolado ou falhar completamente, pois a varinha age como um mediador insatisfeito, incapaz de canalizar a magia de um espírito que lhe é estranho. Por essa razão, um bruxo experiente raramente empresta sua varinha, exceto em momentos de extrema necessidade, sabendo que a performance mágica será, na melhor das hipóteses, medíocre. Essa afinidade é uma parte crucial da identidade de um bruxo, um eco de quem ele é e um reflexo do caminho que está destinado a trilhar. A varinha, instrumento de poder sem igual, não é meramente um condutor, mas uma entidade de semissenciência. Quando essa união se manifesta, quando a varinha perfeita se aninha na mão de seu bruxo eleito, uma conexão sublime irrompe. Não é apenas um toque físico, mas um laço energético invisível e potente que se estabelece, tecendo-se entre o espírito do bruxo e o coração da varinha. É através deste vínculo quase vital que a magia, antes um turbilhão interior, é canalizada. Ela flui, então, de maneira harmoniosa, sem obstruções, sem hesitação, alcançando uma potência e uma precisão que seriam inatingíveis por outros meios. A varinha não cria a magia, ela a refina, a amplifica, a direciona com uma intenção compartilhada, transformando o potencial bruto em feitiços de assombrosa clareza e poder. Sem este vínculo fundamental, a magia torna-se recalcitrante, um eco pálido de seu verdadeiro poder. Tentar empunhar uma varinha que não o elegeu é como tentar tocar uma melodia
com um instrumento desafinado. O resultado é um desarranjo. Feitiços que deveriam ser fortes e assertivos manifestam-se fracos, vacilantes. Aqueles que exigiriam precisão tornam-se imprevisíveis, erráticos, por vezes perigosos. E nos casos mais extremos, a magia simplesmente se recusa a obedecer, resultando em um vazio ensurdecedor onde o poder deveria brotar. É um testemunho silencioso da verdade que a magia, em sua essência, demanda alinhamento e ressonância. Esta natureza profundamente pessoal da conexão explica a relutância dos bruxos experientes em emprestar suas varinhas, salvo em circunstâncias de desespero. Sabem que, sem o laço energético pré-estabelecido, a varinha de outro mestre não responderá com a mesma fidelidade, e os resultados serão, na vasta maioria, das vezes decepcionantes. A varinha, portanto, é mais que uma ferramenta. É uma extensão íntima do bruxo, um confidente silencioso da alma mágica e o verdadeiro catalisador para que o poder elemental se manifeste com harmonia e propósito no mundo. Quando esse elo falha, quando a varinha não encontra em seu portador a ressonância exata, as consequências podem ser desastrosas para a prática da magia. A incompatibilidade não é uma falha do bruxo, mas uma ausência de afinidade, um descompasso entre a essência da varinha, sua madeira, seu núcleo e a personalidade, o destino e até mesmo a linhagem daquele que tenta empunhá-la. É a própria alma da varinha que se recusa a cooperar, pois, como ensina a velha sabedoria, a varinha escolhe o bruxo, e não o contrário. Quando um bruxo insiste em usar uma varinha que não o elegeu, os resultados são previsivelmente lamentáveis. Feitiços que deveriam ser potentes e direcionados emergem frágeis, como sussurros mágicos incapazes de romper o véu da realidade. Um incêndio pode gerar uma fagulha moribunda em vez de uma labareda feroz. Um Wingardium Leviosa talvez mal consiga levantar uma pena, ou pior, enviá-la para uma direção totalmente inesperada. A magia, nesse cenário, é como um rio tentando fluir através de um leito obstruído. O poder existe, mas sua passagem é conturbada, diluída e ineficaz. A imprevisibilidade é outra faceta nefasta da incompatibilidade. Feitiços, mesmo que executados com a intenção correta, podem se tornar descontrolados, manifestando-se de maneiras bizarras e perigosas. Uma simples invocação pode explodir em uma cascata de faíscas sem sentido, ou um escudo protetor pode colapsar no momento mais crítico, deixando o bruxo vulnerável. Em casos extremos, a varinha simplesmente se recusa a agir, silenciando completamente a vontade mágica de seu portador, deixando-o desprovido de qualquer poder. É a mais clara manifestação de que a varinha não é um mero objeto inerte, mas uma entidade semi-senciente com discernimento próprio. Essa crucial conexão entre bruxo e varinha é a chave para a magia fluir de forma harmoniosa e potente. É um laço energético que permite à força mágica interior do bruxo se manifestar plenamente, sem barreiras ou resistências. Sem essa sintonia, a energia é dispersa, a intenção é distorcida e a manifestação da magia é falha. Por essa razão, bruxos experientes, cientes do valor inestimável de uma varinha compatível, raramente emprestam suas próprias. Sabem que, exceto em emergências extremas, o resultado de uma varinha empunhada por um estranho será quase invariavelmente insatisfatório, confirmando que a magia verdadeira só floresce quando há uma união perfeita, uma escolha mútua entre o bruxo e sua extensão mágica. A importância de uma escolha correta, portanto, transcende a mera preferência. É a fundação sobre a qual se ergue a eficácia de toda a prática bruxa. Em meio aos mistérios que envolvem a magia, uma verdade fundamental se impõe sobre a natureza das varinhas. Elas não são meros condutores inanimados de poder. Longe de serem simples artefatos de madeira e núcleo mágico, as varinhas possuem uma existência própria, uma consciência singular, que o mestre Garrick Olivaras sintetizou com maestria em sua célebre frase: "A varinha escolhe o bruxo". Esta premissa desvela uma complexidade profunda, revelando que cada varinha é uma entidade semissenciente,
dotada de preferências e de uma busca intrínseca por um parceiro bruxo compatível. Esta escolha, que transcende a mera conveniência, é um ato de afinidade mística. Não é a força bruta ou a riqueza que guiam a decisão da varinha, mas sim uma ressonância enigmática entre seus componentes essenciais, a madeira e o núcleo, e as características mais íntimas do bruxo. Sua personalidade, seu destino traçado e até mesmo as nuances de sua linhagem ancestral são fatores cruciais que a varinha avalia em seu silêncio, buscando uma correspondência que ecoe em seu próprio cerne mágico. É um elo que se forja no âmago do ser. Quando este encontro perfeito se consuma, uma conexão poderosa é estabelecida. Não se trata apenas de um bruxo empunhando uma ferramenta. É a união de duas vontades mágicas, um laço energético vibrante que permite à magia fluir de maneira harmoniosa, potente e precisa. A varinha, ao escolher seu dono, torna-se uma extensão orgânica do bruxo, amplificando sua intenção e moldando a energia bruta em feitiços de assombrosa eficácia. É neste momento que o poder latente do bruxo é verdadeiramente desbloqueado, canalizado através de um instrumento que o compreende e o complementa. É esta compreensão intrínseca da natureza semissenciente da varinha que explica a relutância dos bruxos mais experientes em emprestar seus instrumentos. Exceto em emergências extremas, a troca de varinhas é evitada, pois sabem que o poder de uma varinha é intrinsecamente ligado àquele que ela escolheu. A quebra desta regra fundamental quase sempre culmina em decepção, provando que o laço entre bruxo e varinha é mais do que possessão. É uma parceria vital, uma dança de energias que exige consentimento mútuo e uma profunda e respeitosa compreensão de sua essência viva. Essa seleção, um mistério tão antigo quanto a própria magia, forja uma afinidade profunda e enigmática entre a madeira, o núcleo e as características intrínsecas de seu portador. Personalidade, destino e até mesmo linhagem se entrelaçam nessa dança primordial, culminando em uma conexão. Quando o bruxo e sua varinha perfeita se encontram, um laço energético se estabelece, permitindo que a magia flua com potência e harmonia, transformando pensamentos em realidade. Fora dessa união sagrada, a varinha se recusa a cooperar plenamente. Tentar empunhar um instrumento que não o escolheu é um exercício fútil, resultando em feitiços fracos, descontrolados, ou, na maioria das vezes, em um silêncio mágico que ecoa a incompatibilidade. É por essa razão que os bruxos mais experientes, cientes da sagrada ligação, relutam em emprestar suas varinhas, a não ser em circunstâncias de desespero, pois sabem que a magia gerada seria, na melhor das hipóteses, insatisfatória. Contrariando a percepção de um elo indissolúvel, essa relação de lealdade entre varinha e bruxo, embora profunda, não é inquebrável. O conceito de lealdade da varinha é, em sua essência, fluido, permitindo a possibilidade de uma mudança de dono, mas não por mera posse, e sim por conquista. O método mais comum e reconhecido para tal transição reside na derrota do bruxo original, seja por um feitiço de desarmamento, como o célebre Expelliarmus, ou por qualquer outro ato que culmine na submissão de seu mestre anterior. A varinha, então, pode reconhecer um novo bruxo como seu verdadeiro senhor. A complexidade dessa lealdade é um tema que permeia os anais da história bruxa, ganhando contornos dramáticos, especialmente no que tange à lendária Varinha das Varinhas. Este artefato de poder inigualável, forjado em sabugueiro e com núcleo de pelo de cauda de testralho, segue uma regra brutal e inegável. Sua lealdade é conquistada apenas pela derrota de seu dono anterior. Sua história é um rastro de sangue e violência, um testemunho sombrio da sutil e traiçoeira forma como o domínio se transfere de bruxo para bruxo através do desarmamento. A varinha de Lord Voldemort, por sua vez, feita de teixo e pena de fênix, exibia uma lealdade quase absoluta, uma extensão de sua própria malevolência. Contudo, mesmo essa ligação quase inquebrável revelou sua fragilidade quando seu núcleo, irmão do núcleo da varinha de Harry, impediu que ferisse o bruxo menino. Ainda mais revelador foi o fracasso da Varinha das Varinhas nas mãos de Voldemort contra Harry, pois o verdadeiro mestre da varinha de sabugueiro era Harry.
que a conquistara de Draco Malfoy, o derrotado de Dumbledore. A varinha, portanto, não é um mero prêmio de guerra, mas um objeto com discernimento, capaz de julgar a força, a intenção e, por fim, a maestria. A forma mais comum e decisiva de conquistar a lealdade de uma varinha é através da derrota de seu mestre original. Não se trata meramente de um ato de roubo, mas sim de um reconhecimento mágico profundo, seja por um feitiço de desarmamento, como o conhecido Expelliarmus, que arranca o instrumento mágico da mão do seu detentor, ou por qualquer outro método que submeta e vença o bruxo original. A essência do processo é a mesma: a supremacia de um sobre o outro. Quando um bruxo é superado em combate, quando sua varinha é forçada a deixar sua posse pela intervenção de um adversário, o objeto em si testemunha a falha de seu parceiro. Neste momento crucial, a varinha pode, e muitas vezes o faz, reconhecer o bruxo vitorioso como seu novo mestre. Essa transferência de lealdade não é uma mera formalidade, mas uma mudança energética profunda. A varinha, que antes servia como canal para a magia do bruxo derrotado, agora direciona sua potência para o conquistador. É um momento de redefinição de poder, onde o fluxo mágico que antes estava harmonizado com a vontade do antigo dono, agora se alinha com a energia do novo. A varinha não é um objeto passivo. Ela é um árbitro silencioso de poder, uma testemunha da dinâmica de força e vulnerabilidade entre os bruxos. Um dos exemplos mais notórios e complexos dessa dinâmica é a história da lendária Varinha das Varinhas. Embora sua lealdade seja excepcionalmente intrincada e sutil, ela ilustra a natureza fundamental da conquista. Sua maestria é transferida unicamente pela derrota de seu dono anterior, seja qual for a circunstância dessa subjugação. Cada vez que um bruxo superou o detentor anterior da Varinha das Varinhas, mesmo que indiretamente ou sem a intenção explícita de possuí-la, a varinha recalibrava sua lealdade. Ela reconhecia o triunfo, a força que se impôs, e transferia sua aliança ao vitorioso. É uma regra implacável que sublinha a severidade da magia. A derrota não é apenas uma perda de batalha, mas uma perda de controle sobre a própria extensão mágica, abrindo caminho para uma nova era de maestria. A varinha, em sua essência, reverencia o poder conquistado. Essa natureza volátil se manifestou de maneira decisiva nos eventos que moldaram o destino de bruxos e do mundo mágico. Alvo Dumbledore, em sua astúcia, planejou sua própria morte para quebrar o ciclo de violência da Varinha das Varinhas, mas foi inesperadamente desarmado por Draco Malfoy antes de seu falecimento. Este ato, embora sem intenção, fez do jovem Malfoy o verdadeiro mestre da varinha de sabugueiro, mesmo que ele jamais soubesse disso, nem a empunhasse. Mais tarde, Harry Potter, ao desarmar Draco Malfoy em uma luta subsequente, inadvertidamente conquistou para si a lealdade da varinha mais poderosa já conhecida. O ápice dessa trama complexa veio quando Lord Voldemort, acreditando ser seu legítimo possuidor, após tomá-la do túmulo de Dumbledore, empunhou-a contra Harry Potter no confronto final. No entanto, a Varinha das Varinhas, leal ao seu verdadeiro mestre, Harry, que havia subjugado seu último dono legítimo, recusou-se a ferir o bruxo que a conquistara. Essa lealdade inabalável a Harry Potter garantiu o fracasso de Voldemort, demonstrando que o poder não reside meramente no artefato, mas na conexão e na autoridade conquistada sobre ele. Esses exemplos, especialmente os intricados caminhos da Varinha das Varinhas, ilustram que a lealdade mágica não é um dado estático, mas uma força dinâmica, moldada pela vitória e pela derrota. Eles revelam que a verdadeira maestria de uma varinha vai além do simples empunhar, residindo na autoridade conquistada sobre ela, um conceito que o mundo bruxo aprendeu através de confrontos de destino e poder. A mutabilidade dessa lealdade, portanto, serve como um poderoso lembrete de que mesmo os laços mais místicos podem ser redefinidos pela força da vontade e do conflito. A varinha mágica, em sua essência mais profunda, é uma intrincada tapeçaria de elementos, forjada para ser a extensão mais fiel de um bruxo. Longe de ser um pedaço inanimado de madeira, ela respira e ressoa com sua própria história e vida. Cada varinha é uma composição singular,
nascida da união mística de dois pilares fundamentais: a madeira que a constitui e o núcleo que pulsa em seu cerne. A madeira, extraída de árvores muitas vezes imbuídas de propriedades mágicas ancestrais, é o alicerce da personalidade da varinha. É ela quem confere à ferramenta a sua alma básica, moldando suas inclinações, temperamentos e afinidades mais profundas. Não é por acaso que a varinha escolhe o bruxo. Essa seleção é um processo arcano, guiado por uma afinidade profunda e enigmática entre as características da madeira e a essência intrínseca do bruxo. A própria fibra da madeira sussurra segredos sobre a personalidade, o destino e até a linhagem de quem a empunhará. Considere a madeira de azevinho, por exemplo, um dos materiais menos comuns e mais venerados na confecção de varinhas. Ela é reverenciada por sua natureza protetora, um escudo etéreo para aqueles que a portam. Mas não é apenas um escudo. A varinha de azevinho demonstra uma inegável predileção por bruxos cujos corações anseiam por aventura, por desbravar o desconhecido, por enfrentar desafios com coragem inabalável. Essa escolha não é meramente estética ou prática. É um reconhecimento mútuo, um pacto silencioso forjado no âmago da magia. A madeira da varinha, com suas características intrínsecas, busca uma ressonância com o caráter do bruxo. Ela não é um mero condutor de poder, mas uma entidade semissenciente que anseia por um parceiro bruxo cuja alma se alinha à sua própria essência. É por essa razão que tentar comandar uma varinha que não o escolheu revela-se uma tarefa infrutífera, resultando em feitiços vacilantes, descontrolados ou, na maioria das vezes, em um silêncio mágico perturbador. Assim, a madeira não é apenas um invólucro, ela é a própria alma da varinha, determinante para a conexão vital que se estabelece entre o bruxo e sua mais poderosa ferramenta. Para que a varinha se torne um canal perfeito para o poder mágico, ela não depende apenas da madeira, mas também de outro componente essencial: o núcleo. Embora a madeira defina a personalidade básica, é o núcleo que serve como a fonte primordial de energia mágica, o coração pulsante que potencializa e direciona o fluxo de poder. Juntos, a madeira e o núcleo formam uma simbiose perfeita, um elo inseparável que confere a cada varinha sua identidade única e sua capacidade inigualável de moldar o destino de seu bruxo. A madeira, mais do que um mero componente, é a essência primordial da varinha, o cerne de sua individualidade e o reflexo de sua alma. É a madeira que confere à varinha sua personalidade básica, um caráter intrínseco que, como um sussurro ancestral, busca ressonância com a alma do bruxo que a empunhará. Entre a miríade de espécies com propriedades mágicas, algumas se distinguem não apenas pela sua raridade, mas pelas qualidades singulares e profundas que emprestam aos seus portadores, talhando destinos e moldando a magia de formas inesperadas. A madeira de azevinho, por exemplo, emerge como um símbolo de tal distinção. Considerada uma das madeiras menos comuns no vasto e complexo universo das varinhas, sua raridade sublinha a excepcionalidade dos bruxos que ela escolhe. O azevinho carrega consigo uma essência dual. É intrinsecamente protetora e, ao mesmo tempo, incita à busca por aventuras, uma combinação potente que fala diretamente àqueles destinados a jornadas extraordinárias e a confrontos significativos. Uma varinha de azevinho não elege seu bruxo ao acaso. Ela anseia por um espírito que ressoa com sua própria natureza, uma alma forjada na coragem e na prontidão para enfrentar o desconhecido. Sua aura protetora manifesta-se como um escudo inato, uma guarda silenciosa que envolve o bruxo contra as adversidades e os perigos que se espreitam nos caminhos mais tortuosos. Não se trata de uma proteção passiva, mas ativa, um convite velado à ousadia, encorajando o bruxo a desbravar fronteiras e a desafiar o que parece intransponível. A varinha de azevinho, com seu temperamento firme e vigilante, parece talhada para aqueles que, por vocação ou destino, são compelidos a confrontar grandes males ou a embarcar em missões que exigem não apenas poder, mas também uma inabalável integridade moral e um espírito aventureiro. Essa profunda inclinação para bruxos que buscam aventuras não é uma mera coincidência.
mas uma simbiose mágica. A varinha de azevinho parece intuir os percursos sinuosos e os desafios épicos que aguardam seu futuro mestre. Ela anseia por uma vida de propósito, por um bruxo cuja jornada será pontuada por grandes feitos e momentos decisivos. A magia que flui através de uma varinha de azevinho em harmonia com seu bruxo ideal é, portanto, não apenas potentíssima, mas imbuída de uma determinação e uma resiliência que ecoam a própria bravura e o espírito indomável do portador. É uma varinha que não hesita em lutar, que se torna uma extensão leal e corajosa do bruxo em momentos de necessidade extrema, forjando uma conexão profunda que transcende o material e o espiritual, um laço que guia seus mestres através das maiores provações. Entre as diversas madeiras que compõem estes instrumentos de poder, algumas se destacam por um temperamento singular, que as inclina a bruxos com destinos igualmente singulares. O teixo, por exemplo, não é uma madeira comum, mas uma com uma reputação sombria e um poder inegável, forjado em milênios de história mágica. Sua presença mais notável e temida na história bruxa é na varinha de Lord Voldemort. Feita de teixo e pena de fênix, a varinha do Lorde das Trevas era a extensão mais perversa e mortal de seu dono, um canal para sua crueldade e ambição desmedida. Esta associação não é fortuita. A madeira de teixo é, por sua própria natureza, inclinada a um poder mais sombrio, uma força que, em mãos erradas, pode levar à ruína e à desolação. Ela confere à varinha uma ressonância com a intensidade e a determinação de seu portador, amplificando as inclinações mais profundas da alma. Seu temperamento é feroz, indomável, e ela busca um bruxo cuja vontade seja igualmente implacável. Os segredos do teixo residem em sua capacidade de canalizar magias de grande profundidade e, por vezes, de natureza obscura. Não se trata de uma madeira inerentemente maligna, mas de uma que possui uma compreensão e uma ressonância com os extremos da emoção e da magia. Ela não se dobra facilmente, exigindo um mestre que compreenda sua potência e que esteja disposto a empunhar um poder que pode facilmente corromper. A afinidade do teixo é com aqueles que caminham à beira do abismo, que desafiam os limites da magia e que muitas vezes moldam o destino do mundo bruxo com sua força avassaladora, seja para o bem ou para o mal. Sua natureza enigmática e seu poder bruto a tornam uma escolha para os poucos, para os bruxos de grande magnitude e, consequentemente, de grande responsabilidade. Ela sussurra promessas de poder e exige lealdade total, um eco da própria vida e morte, que a madeira, em sua milenar existência, já testemunhou. A influência primordial da madeira, a essência tangível de onde a varinha emana, é um pilar na compreensão da sua natureza mais profunda. Cada varinha, em sua unicidade intrínseca, é uma fusão de elementos, e a madeira se destaca como o componente que infunde nela sua personalidade fundamental. Longe de ser um material inerte, a madeira é, em si, um repositório de energias e características inerentes, forjadas pela própria natureza de sua origem, um legado que define a essência do instrumento mágico. É a proveniência de árvores dotadas de propriedades mágicas que dita o caráter primordial de uma varinha. Não se trata apenas de uma escolha estética, mas de uma busca por uma essência que ressoa com o bruxo. As árvores, que crescem em ambientes mágicos e adquirem suas qualidades singulares ao longo de suas existências, emprestam essas características intrínsecas à varinha que delas é talhada. Essa origem não é meramente geográfica, mas sim o legado mágico e botânico que a espécie arbórea carrega consigo, definindo como o ambiente natural forja suas qualidades mágicas. A madeira escolhida confere, desse modo, a personalidade básica ao instrumento mágico, um fundamento que molda a maneira como a magia será conduzida e como a varinha se relacionará com seu portador. É a própria fibra da madeira, imbuída de sua origem mágica e das qualidades que seu ambiente de crescimento infundiu nela, que estabelece as bases para a afinidade e o potencial do instrumento. Essa complexidade na seleção e no entendimento da madeira é o que distingue uma varinha de um simples pedaço de galho.
elevando-a à condição de uma extensão vital e semisenciente do bruxo. A relação é íntima e ancestral, um elo que começa na floresta, onde as árvores mágicas se erguem e se manifesta plenamente nas mãos do bruxo. A essência do ambiente da floresta, a magia da planta, tudo se funde para criar um parceiro mágico único. Assim, a varinha reflete não apenas a alma do bruxo, mas também a alma da árvore de onde veio, uma fusão de histórias e destinos, moldada por sua própria existência natural e mágica. A verdadeira essência da varinha reside em seu coração mágico, o núcleo, onde pulsa a força primordial que se conecta à alma do bruxo. Garrick Olivaras, o mestre artesão, popularizou a utilização de 3 núcleos principais, forjando varinhas com características e personalidades únicas, moldando o destino daqueles que as empunham. Entre os mais enigmáticos e desafiadores, encontra-se a pena de fênix. Extraída das caudas dessas aves míticas, sua raridade é equiparada apenas à sua versatilidade. Varinhas com este núcleo são capazes de realizar a mais vasta gama de feitiços, adaptando-se a complexidades mágicas. Contudo, sua natureza é profundamente seletiva e individualista, por vezes agindo com uma vontade própria que transcende as intenções do bruxo. Seu temperamento exige respeito, formando laços profundos e singulares. As varinhas de Harry Potter e Lord Voldemort, por exemplo, compartilhavam penas da mesma fênix, Fawkes, uma ironia do destino que não só uniu seus portadores, mas também os destinou a embates épicos, onde a lealdade e a origem do núcleo desempenhariam papéis cruciais. Em contraste com a imprevisibilidade da fênix, o pelo de Minotaur unicórnio oferece uma magia de consistência e pureza inigualáveis. Varinhas com este núcleo são as mais confiáveis, produzindo feitiços estáveis e potentes. Sua lealdade é lendária, dedicando-se fielmente ao seu primeiro dono e sendo notoriamente resistentes às artes das trevas, jamais se voltando para o lado sombrio. No entanto, essa pureza traz consigo uma vulnerabilidade. Tais varinhas podem morrer se forem mal utilizadas ou se o bruxo demonstrar crueldade ou insensibilidade extrema. É um lembrete sombrio de que a magia, mesmo em sua forma mais benigna, exige reverência e ética. As varinhas de Cedrico Diggory, Ronnie Weasley e Neville Longbottom são exemplos clássicos dessa nobre e inquebrável lealdade. Por fim, temos o coração de dragão, a fonte de poder bruto e vigor. Varinhas com este núcleo são as mais poderosas e, em geral, as mais fáceis de usar para conjurar magias espetaculares e grandiosas. Sua energia é quase ilimitada, tornando-as altamente eficazes em duelos e feitiços de grande escala. Contudo, essa força descomunal vem acompanhada de um temperamento volátil e uma inclinação natural para as artes das trevas, atraindo bruxos com ambições sombrias. Exigentes, ressoam com a paixão e intensidade de seus portadores. A varinha de Hermione Granger canaliza a força de um coração de dragão para feitiços complexos e poderosos, enquanto a de Bellatrix Lestrange demonstra sua capacidade destrutiva nas mãos de uma bruxa das trevas. Estes núcleos, com suas particularidades, não são apenas componentes, mas extensões da alma, forjando um elo indissolúvel entre a varinha e seu bruxo, transformando-a em um símbolo de identidade mágica e destino. No âmago da varinha, onde reside sua essência mais pura, o núcleo de pena de fênix emerge como um enigma entre os materiais mágicos. Sua raridade é lendária, um testemunho da dificuldade em obtê-la e da natureza elusiva das criaturas das quais provém. As fênix, aves místicas de fogo e renascimento, concedem suas penas apenas em circunstâncias extraordinárias, infundindo-as com uma magia de um tipo singular. Assim, as varinhas que abrigam este núcleo são, desde o primeiro instante, marcadas por uma aura de exceção e um destino frequentemente grandioso, tornando-as uma das escolhas mais procuradas e enigmáticas para bruxos de notável aptidão. Não é de admirar que se diga que uma varinha de pena de fênix é a mais difícil de domar. Ela não se submete passivamente à vontade de seu dono. Pelo contrário, exige uma profunda ressonância, uma alma que possa compreender e respeitar sua complexidade inata. Esta dificuldade não é um defeito,
mas uma característica intrínseca, que forja um laço mais potente e orgânico entre bruxo e varinha. O resultado é uma ferramenta de versatilidade sem igual, capaz de canalizar a mais ampla gama de feitiços, desde os encantamentos mais sutis e protetores até os mais destrutivos e temíveis. Sua adaptabilidade permite ao bruxo explorar as profundezas e as alturas da magia, sem as limitações que outros núcleos podem impor. Ela não favorece uma disciplina mágica específica, mas serve como um espelho fiel para a intenção e a capacidade inigualável de seu portador. Contudo, esta versatilidade vem acompanhada de um temperamento seletivo e individualista. A Pena de Fênix possui uma semissenciência acentuada, uma mente própria que, por vezes, pode parecer quase caprichosa. Ela tem preferências marcantes e, em momentos cruciais, pode até mesmo agir por conta própria, guiada por uma sabedoria ou um instinto que transcende a compreensão imediata de seu mestre. Este comportamento não deve ser interpretado como uma falha, mas um reflexo de sua lealdade profunda e inteligente, uma parceria que vai além da obediência cega. É uma varinha que espera ser consultada, compreendida e não meramente empunhada, estabelecendo uma conexão quase simbiótica com o bruxo que a merecer. Dois dos destinos mais entrelaçados da história bruxa foram forjados com varinhas, que compartilhavam este mesmo núcleo. A de Harry Potter, feita de azevinho e pena de fênix, encontrou em seu jovem portador uma alma digna de sua proteção e de seu vasto poder. E, em um paradoxo sombrio e premonitório, a varinha de Lord Voldemort, de teixo e pena de fênix, abrigava em seu cerne a pena da mesma fênix que fornecera a essência para a varinha de seu arquirrival. Fawkes, a fênix de alvo Dumbledore, ligava por um fio invisível e mágico os destinos desses dois bruxos. Este compartilhamento de núcleo não é uma coincidência fortuita, mas um desígnio mágico, sublinhando a natureza dual e o vasto potencial, tanto para o bem quanto para o mal, que a Pena de Fênix pode abrigar e refletir. A conexão entre estas duas varinhas, irmãs de essência, culminou no raro fenômeno do Priori Incantatem, uma manifestação do vínculo profundo e complexo que o núcleo de Fênix tece com a magia e o destino de seus portadores. A Pena de Fênix, portanto, não é apenas um componente, mas um testamento vivo da interconexão entre poder, propósito e a própria alma de quem ousa empunhá-la. A essência do pelo de unicórnio, um dos núcleos mais procurados por sua pureza e singularidade, confere às varinhas uma magia consistentemente confiável. Diferente dos arroubos imprevisíveis de uma pena de fênix ou da força bruta e volátil do coração de dragão, o pelo de unicórnio é a personificação da estabilidade mágica. Suas varinhas são companheiras leais e diligentes, executando encantamentos com uma precisão que inspira confiança. Para o bruxo que busca maestria sem desvios inesperados, uma varinha com este núcleo torna-se uma extensão segura e previsível de seu próprio poder, um farol de constância que garante a manifestação clara de cada intenção mágica. Esta fidelidade se estende além da mera consistência. É uma lealdade inabalável ao seu primeiro dono. Uma varinha com pelo de unicórnio estabelece um vínculo profundo e intransigente com o bruxo que a escolhe, tornando-se, em essência, uma extensão vitalícia de sua magia. Essa característica é notável por sua resistência intrínseca às artes das trevas. Sua pureza impede que seja facilmente corrompida ou desviada para propósitos nefastos, servindo como barreira protetora. Um bruxo com intenções sombrias encontrará dificuldade em dobrar tal varinha à sua vontade, pois o núcleo rejeita a mácula, preferindo falhar ou se recusar a cooperar a servir a uma causa impura. Essa lealdade é mais que apego, é uma proteção contra a malevolência e um testemunho da integridade do próprio unicórnio. Contudo, tamanha pureza carrega consigo uma vulnerabilidade particular. As varinhas de pelo de unicórnio não toleram o uso indevido ou a insensibilidade prolongada de seus proprietários. Há uma delicada linha que, se cruzada, pode levar a varinha a morrer. Esta não é uma morte física, mas um definhamento mágico, onde o núcleo perde seu brilho e poder,
tornando a varinha inerte. A insensibilidade pode se manifestar desde o uso fútil e desrespeitoso de seus poderes até a crueldade deliberada. Uma varinha de pelo de unicórnio exige manejo cuidadoso e um espírito em sintonia com sua natureza intrínseca. A falha em honrar essa conexão pode resultar na perda irreversível de sua capacidade mágica, transformando um instrumento de poder em um mero pedaço de madeira. Exemplos marcantes na história bruxa atestam as qualidades deste núcleo. A varinha de Cedrico Diggory, com seu pelo de unicórnio, refletia sua natureza honrada e confiável. Rony Weasley, por sua vez, empunhava uma varinha com este núcleo, destacando a lealdade inquestionável a seus amigos. E Neville Longbottom, cujo pelo de unicórnio em sua segunda varinha o acompanhou em sua jornada de autodescoberta e bravura inabalável, personificando a constância e a capacidade de superar a adversidade. Estes bruxos ilustram a profunda conexão entre a essência de uma varinha e o caráter de seu mestre, revelando que a verdadeira magia reside na pureza de intenção e na lealdade inquestionável. No cerne de algumas das mais formidáveis varinhas reside um poder ancestral e indomável, o coração de dragão. Este núcleo é o manancial de varinhas que brilham com uma intensidade mágica sem par, capazes de conjurar feitiços de um vigor e espetáculo admiráveis. Não é meramente um condutor, mas um amplificador que permite ao bruxo manifestar sua vontade com uma força raramente vista, desdobrando magias de ampla gama, desde os mais complexos encantamentos até as mais estrondosas defesas e ofensas. A varinha dotada de um coração de dragão é muitas vezes a escolha daqueles que buscam a manifestação mais bruta e eficaz da energia mágica, um instrumento que responde com fervor à demanda por poder. Contudo, tal potência não vem sem um preço. As varinhas de coração de dragão são notórias por seu temperamento. Não são ferramentas passivas, possuem uma vontade própria, um ímpeto que pode, por vezes, desafiar o controle de um bruxo inexperiente ou hesitante. Sua energia é um rio caudaloso, poderoso em sua corrente, mas que exige um mestre capaz de guiar suas águas, ou corre o risco de transbordar, gerando efeitos imprevistos e até perigosos. É um núcleo que anseia por um propósito claro e uma mão firme. E aqui reside uma das suas características mais sombrias e debatidas, uma inclinação intrínseca às artes das trevas. Não que o coração de dragão seja inerentemente maligno, mas sua natureza robusta e seu vigor o tornam particularmente suscetível a serem curvados a propósitos nefastos. A energia primal que ele canaliza pode ser facilmente distorcida e direcionada para feitiços que buscam causar dano, infligir dor ou exercer controle sobre outros. Para aqueles com tendências sombrias, este núcleo oferece um caminho mais direto e potente para a magia proibida, tornando-se uma extensão formidável de sua maldade. O estudo das varinhas com coração de dragão revela um paradoxo fascinante, exemplificado por duas bruxas cujos caminhos divergiam drasticamente. A varinha de Hermione Granger, um prodígio de intelecto e retidão, possuía um coração de dragão. Nela, a formidável energia do núcleo era canalizada pela razão e pela pureza de intenções, permitindo-lhe executar feitiços com uma precisão e força que frequentemente superavam as expectativas. Era a prova de que, nas mãos certas, o poder bruto podia ser domado e direcionado para o bem, para a proteção e para o conhecimento. Em contraste gritante, a varinha de Bellatrix Lestrange, uma das mais leais e cruéis seguidoras de Lord Voldemort, também abrigava um coração de dragão. Nela, o mesmo poder que servia à justiça com Hermione era pervertido em atos de tortura, destruição e lealdade fanática às trevas. A inclinação natural do núcleo para a intensidade era exacerbada pela alma corrompida de Bellatrix, liberando uma magia aterradora e sem remorsos. Estas duas bruxas, com o mesmo tipo de núcleo, ilustram a dualidade inerente ao coração de dragão, um instrumento de potência inigualável, cuja direção final é moldada não pelo núcleo em si, mas pela essência e pelas escolhas morais de quem o empunha. Ele serve como um espelho ampliado da alma do bruxo,
potencializando suas virtudes ou seus vícios a extremos antes inatingíveis. Embora a maioria dos bruxos esteja familiarizada com os 3 núcleos principais, pena de fênix, pelo de unicórnio e coração de dragão, o ofício da feitura de varinhas é muito mais vasto, guardando em si uma infinidade de possibilidades. Ao seu longo da história da magia, diversos artesãos de diferentes culturas e filosofias experimentaram com uma ampla gama de núcleos e materiais exóticos, cada um conferindo propriedades mágicas únicas e, por vezes, surpreendentes. Em outras partes do mundo, a tradição bruxa se desvia da abordagem europeia. Na América do Norte, por exemplo, o artesão Isolde Sayre, fundadora de Ilvermorny, popularizou o uso de um tipo peculiar de pelo de rougarou, uma criatura semelhante a um lobisomem que habita os pântanos da Louisiana. Esse núcleo é conhecido por produzir varinhas particularmente poderosas e perigosas que demandam um bruxo de grande força de vontade para não ceder ao lado sombrio. Outro exemplo notável é o núcleo de pelo de Puckwood, uma criatura de orelhas grandes da mitologia tribal norte-americana, cuja varinha é conhecida por uma afinidade com a magia de cura e proteção. Longe dos continentes, as tradições se aprofundam em lendas ancestrais. A varinha da lendária bruxa Morgana, por exemplo, é dita ter um núcleo de pelo de cavalo do mar lendário, conferindo-lhe um poder inigualável em feitiços de transformação e ilusão. Nos países nórdicos, varinhas com cabelo de troll eram utilizadas para potencializar a magia de combate, tornando-se particularmente valorizadas por bruxos guerreiros. Até mesmo fragmentos de pele de basilisco, obtidos de forma extremamente perigosa, foram usados por bruxos das trevas para criar artefatos de poder proibido, capazes de canalizar feitiços de maldição com uma letalidade incomparável. Essa diversidade de núcleos não é apenas um reflexo de diferentes filosofias, mas também um lembrete de que a magia permeia cada canto do mundo. Cada varinha, com seu núcleo único, é um testemunho da riqueza e da complexidade da magia. Uma ferramenta que se molda não apenas a personalidade do bruxo, mas também a herança mágica de seu povo e da terra que habita. A busca por um novo tipo de núcleo mágico é uma jornada contínua, uma prova de que a arte da feitura de varinhas está sempre evoluindo, desvendando novos segredos e criando novas lendas. O Priori Incantatem, um fenômeno mágico de rara ocorrência e profunda reverberação, surge quando 2 varinhas consideradas irmãs, aquelas que compartilham um núcleo proveniente da mesma criatura mágica, são forçadas a um confronto direto e letal. Não se trata de uma mera colisão de feitiços, mas de um enlaçamento místico, onde o poder do embate se transmuta em uma confissão forçada, uma recusa intrínseca das varinhas em permitir o fratricídio mágico. Unidas por uma essência primordial, elas não se destroem. Em vez disso, orquestram uma reação quase simbiótica. Essa conexão singular manifestou-se de forma dramática e inesquecível entre Harry Potter e Lord Voldemort. Suas varinhas, ambas contendo penas da mesma lendária fênix, Fawkes, possuíam um parentesco mágico inegável. Quando confrontadas no sombrio cemitério de Little Hangleton, em um instante decisivo que poderia selar o destino, de ambos, o Priori Incantatem se ativou com uma força inexorável. Em vez de um feitiço atingir o outro com toda a sua potência destrutiva, um feixe dourado de energia conectou as pontas das varinhas, aprisionando-as em um turbilhão mágico que pulsava com uma força ancestral. O que se seguiu não foi uma explosão, mas uma revelação macabra. A varinha de Lord Voldemort, sob a pressão inescapável de sua varinha irmã, foi forçada a regurgitar os ecos dos últimos feitiços que havia lançado em uma sequência inversa. As sombras dos assassinatos mais recentes de Voldemort, a manifestação corpórea de Cedric Diggory, o idoso Frank Bryce e até mesmo os pais de Harry, Lily e Tiago Potter, emergiram do bico de sua própria varinha como testemunhos espectrais de sua crueldade. Este não era um ato de fraqueza da varinha em si, mas uma imposição da sua natureza conectada, uma recusa em permitir que o conflito entre varinhas irmãs chegasse a uma conclusão destrutiva unilateral. A peculiaridade desse fenômeno
não só impediu um resultado letal imediato naquele embate fatídico, mas também concedeu a Harry uma vantagem inesperada e crucial, um vislumbre das memórias mágicas mais sombrias de seu adversário. Foi um momento de paralisia e choque para o Lorde das Trevas, que não conseguia compreender como sua arma definitiva podia se voltar contra ele de forma tão inesperada e indomável. A conexão intrínseca dos núcleos de Fênix, uma anomalia em si, assegurou que, no ápice do conflito, o fluxo de magia entre as varinhas se convertesse em um espelho, revelando verdades sombrias e negando a um dos duelistas a vitória que ele tão desesperadamente buscava. Este fenômeno serve como um lembrete vívido da complexidade e da imprevisibilidade da magia, demonstrando que mesmo nos objetos mais poderosos e personalizados, como as varinhas, existem laços e regras que transcendem a vontade individual do bruxo, ditados pela própria essência de seus componentes mágicos. A irmandade entre as varinhas de Harry e Voldemort não foi uma mera coincidência, mas uma peça fundamental de um destino interligado, tecida na própria alma de suas ferramentas mágicas. Varinhas famosas. A varinha de Harry Potter, um artefato icônico e central para seu destino, era uma peça de azevinho com um núcleo de pena de fênix. Esta combinação, aparentemente improvável, espelhava a natureza singular e o caminho predestinado do bruxo, tornando-se uma extensão inseparável de sua identidade. A madeira de azevinho, por si só, é uma escolha notável. Rara entre as madeiras para varinhas, é reconhecida por suas qualidades protetoras e por sua afinidade com bruxos que abraçam a aventura. Essa característica ressoa profundamente com a própria jornada de Harry, um órfão lançado em um mundo de magia e perigo, constantemente impelido a confrontar o desconhecido. O azevinho simboliza uma essência que busca proteger e que prospera diante de desafios, refletindo a inabalável coragem do jovem que sobreviveu. Mas é o núcleo de pena de Fênix que verdadeiramente eleva a singularidade desta varinha. Originária da mesma Fênix, Fawkes, que forneceu a pena para a varinha de Lord Voldemort, ela representa uma das essências mágicas mais raras e temperamentais. As varinhas com penas de fênix são notórias por sua extrema versatilidade, capazes de conjurar uma vasta gama de feitiços, mas também por sua natureza seletiva e por agirem por conta própria, como se possuíssem uma vontade intrínseca. Esta dualidade de poder e independência espelha o próprio Harry, que, apesar de sua humildade, possui um poder inato e uma notável capacidade de resistir às influências externas. A união dessas duas substâncias mágicas conferiu à varinha de Harry uma personalidade única, forjada para a grandeza e para os desafios que viriam. A conexão entre as varinhas de Harry e Voldemort, compartilhando o mesmo núcleo de Fênix, manifestou um fenômeno mágico de proporções históricas, o Priori Incantatem. Este raro evento, desencadeado quando varinhas irmãs são forçadas a duelar, resulta na exibição dos últimos feitiços conjurados por uma delas, numa espécie de reverso temporal da magia. No cemitério de Bussin Little Hangleton, este fenômeno não apenas salvou a vida de Harry, forçando os ecos das vítimas de Voldemort a emergir e distrair o Lorde das Trevas, mas também solidificou a crença de que seu destino estava intrinsecamente ligado ao de seu arqui-inimigo. A varinha de Harry Potter não era, portanto, um mero instrumento. Era uma extensão de sua própria identidade, um espelho de sua alma e um catalisador de seu destino extraordinário. Sua composição única não só o escolheu, mas o preparou para os confrontos mais sombrios e o capacitou a cumprir a profecia que moldou sua existência. A união do azevinho e da pena de Fênix não era um acaso, mas um desígnio mágico, forjando um herói com a resiliência da madeira e o poder ardente da ave mítica, destinado a enfrentar a escuridão e a restaurar a esperança. A essência da maldade e a personificação do terror, a varinha de Lord Voldemort, era muito mais do que um mero instrumento. Era uma extensão gélida e fatal do próprio bruxo das trevas, um canal para sua crueldade e ambição ilimitadas. Forjada com a madeira de teixo e o enigmático núcleo de pena de Fênix,
Esta varinha ressoava com a mais profunda escuridão, tornando-se uma ferramenta de poder sem igual e uma representação tangível de sua própria alma corrompida. A madeira de teixo, densa e misteriosa, era a escolha perfeita para um bruxo cujas intenções eram tão sombrias e calculistas. Embora suas propriedades gerais não sejam abertamente detalhadas, sua associação direta com a varinha de Voldemort e sua descrição como a extensão mais perversa e mortal sublinham seu papel na canalização de magias que transfiguravam a vida e a esperança em desespero e morte. Era a estrutura que continha e direcionava o coração pulsante de seu poder. Uma pena extraída da lendária Fênix Fawkes. Esta mesma Fênix, um símbolo de renascimento e esperança para muitos, ironicamente cedeu uma pena que residiria no cerne das varinhas de dois dos bruxos mais antagônicos da história: Harry Potter e o próprio Lorde das Trevas. Uma conexão tão profunda quanto inesperada, selada pelo destino e pelas forças que transcendiam a compreensão comum. Esta irmandade de núcleos, advinda da mesma ave mística, ditava um paradoxo crucial no poder de Voldemort. A lealdade da varinha de teixo e Fênix era, de fato, quase absoluta ao seu terrível mestre. Ela amplificava seu poder, canalizando a essência de sua magia das trevas com uma ferocidade inabalável, sem questionar os horrores que eram perpetrados. No entanto, essa ligação primordial com a varinha de Harry Potter estabeleceu um limite que nem mesmo o Lorde das Trevas podia transcender. O fenômeno do Priori Incantatem, uma consequência rara e poderosa desta conexão de núcleos irmãos, impedia que as varinhas se ferissem mutuamente em um duelo direto. Em momentos decisivos, a varinha de Voldemort, apesar de seu imenso poder e sua dedicação quase servil ao seu bruxo, encontrava-se tragicamente incapacitada de desferir o golpe final contra seu arquirrival, Harry Potter. Uma ironia cruel e um lembrete vívido de que mesmo o poder mais obscuro está sujeito às intrincadas teias do destino e da magia. Este artefato, que foi a extensão mais perversa e mortal da magia de Voldemort, o acompanhou em sua ascensão e em seus atos mais infames. Contudo, seu próprio cerne continha a semente de sua limitação, um elo inquebrável que, no fim, provou ser um dos muitos obstáculos que o impediriam de alcançar a vitória final. A varinha de teixo e Fênix era, assim, um símbolo da capacidade de Voldemort de manifestar a escuridão, mas também um testemunho silencioso de que há laços mágicos que nem mesmo a mais profunda maldade pode desatar. Considerada a mais poderosa do mundo, a varinha das varinhas, forjada com a rara madeira de sabugueiro e infundida com um núcleo de pelo de cauda de testralho, transcende a mera descrição de um instrumento mágico. Não é apenas um artefato de poder inigualável, é uma das lendárias relíquias da morte, um objeto cuja existência por si só moldou o destino de incontáveis bruxos através dos séculos. Seu rastro na história bruxa é maculado por sangue e ambição, um testemunho sombrio da atração fatal que exerce sobre aqueles que anseiam por supremacia e domínio. A varinha das varinhas não se submete à lealdade convencional. Ela não é um mero objeto a ser possuído. Sua maestria é conquistada, não herdada ou simplesmente comprada. Apenas a derrota de seu mestre anterior, seja por força bruta, astúcia ou por um ato de desarmamento, pode transferir sua lealdade volátil e seu poder avassalador. Essa peculiaridade transformou sua linhagem de donos em uma trilha de violência e traição, cada novo mestre ascendendo sobre a humilhação ou o fim do predecessor, pois para muitos possuí-la significava poder absoluto, uma ilusão que frequentemente se dissolvia nas mãos de quem a empunhava, tornando-se para eles uma verdadeira maldição. No entanto, essa grandiosidade vem acompanhada de uma maldição, um rastro de sangue que permeia sua história. A narrativa da varinha de sabugueiro não é de nobreza ou heroísmo, mas de posse violenta. Sua lealdade, ao contrário de outras varinhas, é um conceito traiçoeiramente fluido, conquistada não pela afinidade ou escolha mútua, mas pela derrota de seu dono anterior. Não basta simplesmente pegar a varinha, é preciso subjugar, desarmar ou até mesmo ceifar a vida do seu mestre para que ela reconheça um novo senhor.
Essa peculiaridade intrínseca a tornou uma arma cobiçada e um catalisador para inúmeros duelos e assassinatos ao longo das eras, deixando um legado sombrio para trás de cada bruxo que ousou empunhá-la. A complexidade dessa lealdade é um enigma que desafia a compreensão, pois ela transcende o ato físico do desarmamento. Ela se aprofunda na intenção e na força de vontade de quem a derrota. Esse intrincado mecanismo foi dramaticamente ilustrado em momentos cruciais da história bruxa. Quando o alvo Dumbledore foi desarmado por Draco, Malfoy, a varinha das varinhas, transferiu sua lealdade. Posteriormente, quando Harry Potter desarmou Draco, a maestria da varinha passou para Harry, mesmo que ele nunca a tenha tocado. Lord Voldemort, cego pela sede de poder e pela crença simplista de que a morte de seu antecessor lhe conferiria o controle total, falhou em compreender essa nuance vital. Empunhando a varinha de sabugueiro em seu confronto final contra Harry, ele não conseguiu derrotar o jovem bruxo, pois a verdadeira lealdade da varinha já residia em Harry, seu mestre legítimo. Um paradoxo cruel para quem buscou o poder absoluto através dela, provando que a varinha das varinhas é um objeto de traição inerente, servindo não ao mais forte, mas ao vitorioso. Aqueles que a almejavam, cegos pelo fascínio de seu poder inigualável, raramente compreendiam a maldição inerente à sua posse. A varinha de sabugueiro não se importava com a bondade ou a maldade de seus mestres. Ela se curvava apenas à força, à supremacia demonstrada no calor da batalha. Cada bruxo que se julgava seu senhor estava fadado a um ciclo implacável de paranoia e combate, sabendo que seu reinado só terminaria quando outro mais forte ou mais astuto o superasse. O fim, para muitos, era brutal e prematuro, uma consequência direta da própria natureza da varinha, que incentivava a disputa e a derrubada. Sua história é um mausoléu de ambições frustradas e vidas ceifadas. A lealdade da varinha das varinhas é um paradoxo, pois ela só se entrega plenamente àquele que prova ser o mais poderoso. Mas essa lealdade é efêmera, esperando sempre o próximo desafiante. Esse mecanismo perverso garantia que nenhum de seus mestres encontrasse paz verdadeira, transformando o artefato mais potente do mundo bruxo em um convite perpétuo ao conflito. Ela não escolhia. Era imposta por uma vitória, e essa vitória era sempre um chamado para uma nova e talvez derradeira confrontação. Como as varinhas são feitas? A criação de uma varinha não é um simples ato de artesanato, mas sim um ofício que mescla arte, ciência e uma profunda compreensão da magia. Trata-se de uma tradição secular, envolta em mistério e transmitida de geração em geração. Os artesãos de varinhas são figuras raras e reverenciadas no mundo bruxo, pois possuem o conhecimento necessário para transformar materiais brutos, a madeira e o núcleo, em extensões vivas da vontade mágica. Cada varinha é uma obra-prima única, meticulosamente criada para encontrar seu parceiro bruxo predestinado. O processo de confecção começa com a seleção cuidadosa da madeira. Um mestre artesão não apenas escolhe a espécie, mas também a árvore específica que deve possuir uma afinidade mágica particular. A madeira é cortada em momentos astrológicos específicos ou durante fenômenos mágicos, garantindo que sua energia inata seja preservada. Em seguida, a madeira é esculpida, moldada e polida à mão, um processo demorado que busca realçar suas propriedades naturais. O artesão deve sentir a essência da madeira, compreendendo se ela é adequada para um bruxo protetor, temperamental ou aventureiro. O passo seguinte, e talvez o mais crucial, é a inserção do núcleo. A escolha do material, seja ele uma pena de fênix, um pelo de unicórnio ou qualquer outro componente raro, é o que definirá o poder e o comportamento da varinha. O núcleo é inserido com encantamentos complexos e segredos familiares, que criam um laço energético entre ele e a madeira. É nesse momento que a varinha ganha sua semi-senciência, tornando-se mais do que um objeto inanimado. Finalmente, a varinha passa por um encantamento final, um ritual que sela a conexão entre a madeira e o núcleo, ativando suas propriedades mágicas e tornando-a pronta para encontrar seu destino. O ofício de um artesão de varinhas, no intrincado mundo da magia,
é envolto em mistério e reverência, uma arte ancestral transmitida através das gerações. Dentre os mestres dessa arte arcana, um nome resplandece com particular brilho no Reino Unido: Garrick Olivaras. Sua fama não provém apenas da longevidade de sua linhagem, mas de uma filosofia profunda e inovadora que revolucionou a confecção de varinhas e a própria compreensão da conexão entre bruxo e magia. Olivaras, com sua visão perspicaz, cristalizou a máxima que se tornaria o pilar de sua obra: a varinha escolhe o bruxo. Esta não é uma mera frase poética, mas o cerne de seu trabalho, a essência de sua compreensão sobre o funcionamento da magia. Para ele, a varinha transcende a condição de um mero condutor. Ela é uma entidade semissenciente, dotada de discernimento, que busca uma alma bruxa com a qual ressoe em profunda afinidade. Essa compatibilidade, intrínseca e quase mística, manifesta-se na personalidade, no destino e até na linhagem do bruxo, estabelecendo um laço energético indissolúvel que permite à magia fluir com harmonia e potência. Sua inovação não se limitou à teoria. Garrick Olivaras foi o artífice por trás da popularização de 3 núcleos mágicos principais: Pena de Fênix, Pelo de Unicórnio e Coração de Dragão, cada um conferindo à varinha características distintas e uma personalidade própria. Esta padronização, ou melhor, esta categorização, trouxe uma nova ordem e previsibilidade a um processo que antes poderia parecer mais arbitrário. Onde outros artesãos, como o búlgaro Gregorovich, podiam focar em varinhas de métodos mais convencionais, a abordagem de Olivaras era considerada, por alguns, radical. Contudo, foi essa ousadia que resultou em varinhas de qualidade inigualável e com uma lealdade ao seu possuidor que superava as demais. A confecção de uma varinha, sob a batuta de Olivaras, é um segredo de família velado, uma alquimia de arte, ciência e pura feitiçaria. Não se trata de uma mera montagem de materiais, mas de uma criação sob medida, onde o comprimento, a rigidez e, crucialmente, a compatibilidade mágica são meticulosamente ajustados à pessoa que a empunhará. O legado de Garrick Olivaras, portanto, não é apenas um vasto catálogo de varinhas, mas a elevação de um ofício a uma forma de arte, garantindo que cada bruxo encontrasse não apenas uma ferramenta, mas uma verdadeira extensão de si mesmo. O ofício de um artesão de varinhas, no intrincado tapeçar do mundo bruxo, permanece envolto em segredo e reverência. É uma vocação ancestral, onde a criação do instrumento mágico supremo é uma arte tão quanto uma ciência, um dom que molda o destino de incontáveis bruxos e bruxas. No Reino Unido, o nome de Garrick Olivaras ressoa com autoridade inquestionável. Contudo, a tapeçaria da confecção de varinhas não é tecida por um único fio. A própria história bruxa revela uma rica diversidade de abordagens e filosofias, muitas vezes em rivalidade silenciosa ou abertamente declarada. Um exemplo proeminente dessa dialética mágica encontra-se na célebre competição entre a família Olivaras e o mestre búlgaro Gregorovich. Suas metodologias divergentes espelhavam compreensões distintas sobre a natureza da magia e de seus instrumentos. Gregorovich, respeitado por sua habilidade e tradição, tendia a se inclinar para a confecção de varinhas consideradas mais convencionais. Suas criações, embora potentes e eficazes, seguiam talvez caminhos mais estabelecidos, priorizando características de desempenho comprovadas ao longo de gerações. A arte de Gregorovich era uma ode à consistência e à funcionalidade testada pelo tempo, uma reverência às formas que haviam servido bem à comunidade bruxa por séculos. Por outro lado, a abordagem de Garrick Olivaras era para muitos uma revolução silenciosa. Ele rompeu com algumas das convenções arraigadas, infundindo em seu trabalho uma visão mais inovadora, por vezes até radical. Olivaras não se contentava com o convencional. Ele buscava uma simbiose mais profunda, uma união quase mística entre o bruxo e sua varinha. Essa audácia em sua metodologia resultou em varinhas que não apenas exibiam maior qualidade mágica, intrínseca, mas também forjavam uma lealdade notavelmente mais forte e um vínculo energético mais profundo com seus donos.
Ele acreditava que a varinha não era apenas uma ferramenta, mas uma extensão viva, quase senciente, do bruxo, e essa crença moldava cada etapa de seu processo criativo e artesanal. O processo exato de como essas obras-primas são forjadas permanece um segredo de família, uma herança transmitida com o máximo sigilo através das gerações. Os detalhes são raramente, se é que, algum dia, revelados ao mundo exterior, preservados na intimidade das oficinas. O que se discerne, contudo, é a natureza transcendental da confecção de uma varinha. Não é meramente um trabalho manual, mas uma fusão intrincada de arte refinada, ciência arcana e pura magia primordial. Cada peça é meticulosamente elaborada, não em massa, mas sob medida, uma criação singular que transcende as meras especificações físicas. O comprimento, a rigidez e o equilíbrio são importantes, claro, mas são secundários à busca incessante pela compatibilidade mágica intrínseca com a pessoa que a empunhará. É nesse encontro de almas entre o artesão, a madeira, o núcleo e o futuro bruxo que a verdadeira magia da varinha é despertada, pronta para sua jornada. A criação de uma varinha é uma jornada mágica, um processo que transforma materiais brutos em um objeto de poder e destino. É uma união de arte, ciência e pura magia, realizada por um seleto grupo de artesãos que guardam seus segredos com zelo. O processo não começa na oficina, mas na floresta, onde a madeira é escolhida. O artesão, com sua sensibilidade aguçada, busca árvores que ressoam com uma energia mágica específica. A colheita da madeira não é aleatória. Ela é feita em momentos astrológicos precisos, como em uma noite de lua cheia ou durante a passagem de um cometa, para capturar e preservar a essência natural da árvore. Uma vez na oficina, a madeira passa por uma série de etapas para se tornar a forma final da varinha. O artesão a esculpe e molda à mão, respeitando o formato e a rigidez naturais do material. Cada entalhe, cada polimento é feito com a intenção de honrar as propriedades da madeira, seja ela para um bruxo com espírito de aventura ou um com grande inclinação para a proteção. A magia da confecção está nos detalhes. Cada curva e cada linha são infundidas com a intuição e a experiência do artesão. O passo mais crucial de todos é a inserção do núcleo. Esta etapa é o coração do processo, onde o material mágico, seja uma pena de fênix, um coração de dragão ou um pelo de cavalo do mar lendário, é unido à madeira. O artesão realiza encantamentos complexos e rituais antigos, ligando as energias do núcleo e da madeira em uma simbiose perfeita. É aqui que a varinha ganha sua semissenciência e sua personalidade única, transformando-se de um simples objeto em uma entidade que aguarda seu parceiro bruxo. O último ato é um encantamento final, que sela a conexão, ativando as propriedades mágicas da peça e finalizando a criação. O resultado é uma varinha única, com um destino próprio, pronta para escrever sua própria história ao lado do bruxo que a escolher. Quando a varinha, essa extensão essencial da alma bruxa, sofre dano, o que se manifesta não é meramente uma quebra física, mas uma ferida profunda no próprio coração da magia. A manutenção de uma varinha danificada é uma tarefa quase impossível, um empreendimento fadado. Na maioria das vezes, há uma eficácia precária e dolorosamente temporária. Isso porque a varinha não é um simples objeto inanimado de madeira. Ela é um ser semissenciente, forjada por uma afinidade mística e uma conexão energética singular com seu bruxo. Uma fratura em sua estrutura não é um mero defeito material, mas uma perturbação no fluxo vital que a liga ao seu portador, um trauma que corrompe a essência de seu poder. Para um bruxo, a quebra de sua varinha é um desastre de proporções calamitosas. Ela representa a mutilação de sua capacidade mágica, o corte de um laço inseparável que o permite interagir com o mundo de forma plena. A reparação de feitiços de dano físico sobre uma varinha, por mais potentes que sejam, nunca se mostra totalmente eficaz. As marcas do infortúnio permanecem, como cicatrizes invisíveis, gravadas em sua alma mágica, afetando para sempre a qualidade dos feitiços que dali emanam. A precisão se torna uma quimera, o poder, uma sombra do que fora, e a consistência,
uma memória distante. A varinha, uma vez comprometida, entra em um estado de perpétua instabilidade. Sua lealdade, antes inabalável, pode vacilar, e seu desempenho, antes confiável, torna-se uma caixa de surpresas perigosa. Feitiços que deveriam ser simples e rotineiros transformam-se em atos de incerteza, culminando em resultados imprevisíveis e falhas potencialmente catastróficas. Não se trata apenas de uma redução de poder, mas de uma perda de controle, uma subversão da própria ordem mágica que a varinha deveria representar. O caso da varinha de Rony Weasley ilustra essa tragédia com clareza sombria. Após seu dano, ela passou a ser a fonte de uma magia errática, de feitiços que, em vez de cumprirem seu propósito, desviavam-se, explodiam de forma inadequada ou se recusavam a funcionar no momento crucial. Um simples lumos poderia se tornar um fogo de artifício descontrolado, um feitiço de desarmamento, um ataque a um aliado. A confiança, pilar fundamental da prática bruxa, é pulverizada. O bruxo se vê despojado de sua ferramenta mais vital, obrigado a operar com um instrumento defeituoso, um canal corrompido que o coloca constantemente em risco e o priva da segurança e eficácia que uma varinha perfeita confere. A capacidade de um bruxo de realizar magia torna-se, então, não um ato de vontade, mas um jogo de azar com consequências frequentemente funestas. Assim, chegamos ao cerne da questão que permeia o vasto universo da bruxaria, a varinha mágica. Longe de ser um mero artefato inanimado, ela transcende a função de instrumento, emergindo como o reflexo mais puro da alma do bruxo. É um espelho forjado de madeira e magia, onde a personalidade, o destino e até mesmo a linhagem se entrelaçam em uma dança ancestral. A antiga sabedoria de Olivaras, a varinha escolhe o bruxo, não é uma frase vazia, mas a revelação de uma profunda afinidade mística, uma busca por um parceiro compatível, capaz de ressoar com as características intrínsecas de seu portador. Cada varinha, com sua madeira única, seja o azevinho, protetor, o teixo temperamental ou a videira enigmática, e seu núcleo essencial, a versátil pena de fênix, o confiável pelo de unicórnio ou o poderoso coração de dragão, é uma extensão viva do ser. Ela não apenas canaliza a magia bruta, ela se harmoniza com a essência de quem a empunha, formando um laço energético indissolúvel que permite o fluxo potente e controlado do poder. Uma varinha compatível é mais do que uma ferramenta. É um aliado, um guardião, um catalisador de um destino que se desdobra. Ela transforma a magia instintiva e caótica dos primórdios em uma força ordenada e precisa, elevando a bruxaria a uma arte e uma ciência. A ausência de tal vínculo, ou a imposição de uma varinha que não escolheu seu portador, resulta em feitiços vacilantes, descontrolados, lembrando-nos da futilidade de tentar dominar sem compreender a própria natureza. Sua semisciência e a complexidade de sua lealdade, que, embora profunda, pode ser transferida pela derrota em um duelo, sublinham a ideia de que a varinha possui uma vida e vontade próprias. Casos como o Priori Incantatem ou a intrincada saga da Varinha das Varinhas ilustram a profundidade dessas interações, revelando que o poder verdadeiro não reside apenas na força bruta, mas na sutileza da conexão e no reconhecimento mútuo. Ao final desta jornada pelos mistérios das varinhas, uma verdade fundamental se revela. A magia não reside apenas nos encantamentos ou nos poderes espetaculares. Ela floresce na intersecção entre o ser e o instrumento, na harmonia entre a intenção do bruxo e a essência de sua varinha. A varinha mágica, portanto, é mais do que um símbolo de poder. É um espelho da alma, um mapa do destino e um testemunho da inseparável ligação entre o bruxo e a própria magia. Que possamos então buscar em nossas próprias vidas as extensões que melhor nos representam, os instrumentos que verdadeiramente ressoam com o nosso interior, para que possamos manifestar nosso potencial com a mesma clareza e poder que um bruxo encontra em sua varinha perfeita. Pois assim como a varinha escolhe o bruxo, somos escolhidos pelas ferramentas e caminhos que melhor refletem nossa essência mais profunda.